Olá! A gente vai continuar as devocionais, hoje é a devocional 2 em família, e eu não vou contar a história 2 da revista Primeiros Passos Cuidados de Deus, tá bom? Mas só hoje, semana que vem, a gente volta com ela. É claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz. Pois como o doce é doce ao nosso paladar, o doce mais doce não se pode fabricar. O doce mais doce só Jesus pode nos dar. O gosto amargo da tristeza do fel Jesus provou na cruz para me levar para o céu, e tornou assim a minha Páscoa doce como mel. Ele é minha alegria, morreu para me dar salvação. Ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é a minha redenção, minha Páscoa, minha salvação. Essa é a letra de uma música da Turma do Print intitulada Minha Páscoa. E esse é o tema da nossa devocional. Você já perguntou para o seu filho, para a criança que você está fazendo as devocionais, qual que é o verdadeiro significado da Páscoa? Se sim, e ela falou o verdadeiro significado da Páscoa, muito bem. Mas se não, talvez esse seja o sinal da importância da devocional em família. E mesmo se a criança falou que sim, não significa que você deve deixar de lado, tipo, cheguei no meu objetivo, não vou mais continuar a fazer a devocional. Tente continuar. E as famílias ultimamente têm terceirizado muito esse cuidado da criança para a igreja. Do tipo, não, a igreja vai fazer EBD, a igreja vai fazer isso, não é meu papel. Eu nem gosto muito de cuidar de criança, então não vou fazer a devocional com os meus filhos, não. E não é assim que funciona. Lembra do seu compromisso que você fez quando batizou seu filho e sua filha. Ou então, se você pretende ainda batizar, lembra do compromisso que você tem que firmar e que ele não tem de começar só lá, não. Só quando você batizar, tem de começar agora. O dever da família é educar a criança na fé. Pois muito que bem. A história de hoje é sobre o peão Frederico. No final da história, eu vou contar para vocês algumas ideias de fixação que você pode fazer com as crianças em casa, tá bom? Então, muito bem. Esse aqui é o peão Frederico. Vocês sabem o que é um peão? Vocês já brincaram com um? Se vocês não brincaram, um peão é um brinquedo de madeira, que ele é desse formato igual tá aqui na foto. Você enrola uma linha de barbante da pontinha dele embaixo até o barbante acabar, e tem que ser um barbante bem grande. Depois você joga no chão, ele fica rodopiando, fica girando. É bem legal. Esse aqui é o Senhor José. O Senhor José, ele era um carpinteiro, ele trabalhava com madeira. O Senhor José, ele estava desempregado fazia muito tempo, e ele não conseguia trabalho. Tudo que ele conseguia fazer eram uns biquinhos aqui, outros ali, consertava um móvel, uma cadeira, fabricava um banquinho de vez em quando. Ele conseguia o dinheiro suficiente para pagar o aluguel, comprar a comida do mês, pagar as compras e só. Às vezes eles se apertavam para conseguir trocar a roupa. Quando a roupa já estava muito gasta, muito velha, rasgada, eles se apertavam para comprar uma roupa, mas era só isso. Seu José, ele tinha uma família. Ele tinha uma esposa e um filho chamado Pedro. E eles estavam nessa situação fazia tanto tempo que Pedro ia fazer 7 anos e ele nunca teve uma festa de aniversário. A mãe dele nunca pôde mandar um bolinho para a escola para eles cantarem parabéns lá. Ele nunca ganhou um presente de aniversário, ele não tinha um brinquedo sequer. O máximo que ele brincava era na escola, de pega-pega, de esconde-esconde, que não precisava de brinquedo, ou então na rua, ele jogava bola com as bolas dos meninos, que eles levavam para brincar. Ele não tinha brinquedo nenhum. E ele, por isso, não ficava chateado, não. Só que naquela semana, na semana do aniversário de 7 anos dele, ele ficou chateado. Porque ele chegou na escola e os colegas começaram: Ei, Pedro, tá chegando o seu aniversário, né, cara? E aí, vai trazer bolo pra gente cantar parabéns? Não vou. Mas não, tudo bem, não precisa fazer uma festa, só um bolinho, a gente canta parabéns, a gente pode ir na sua casa. Não, gente, não vai ter bolinho. Tá bom, então. Então, no dia depois do seu aniversário, traz o brinquedo que você ganhar de presente pra gente brincar junto? Não, gente, eu não vou ganhar presente. Os amigos deles começaram a pensar do tipo, não, a gente empresta o nosso brinquedo para você e você nunca traz pra gente. E ele teve de explicar para os amigos, olha, gente, eu não tenho brinquedo.
Eu não ganho festa de aniversário. Meu pai e minha mãe não têm dinheiro para fazer essas coisas. Os irmãos falaram: o quê? Ficaram assim todos impressionados. Como assim? Nunca teve uma festa? E isso deixou o Pedro bem chateado. Ele não gostou dessa situação toda, bem desagradável mesmo, não é? O pai dele percebeu que o Pedro estava triste, desanimado. E ele teve uma ideia. Era raro que isso acontecesse, mas dessa vez aconteceu. Fizeram uma encomenda para ele, para o pai do Pedro, para fazer uns banquinhos. E sobrou um pedacinho de madeira bem pequeno. O pai do Pedro teve uma ideia: eu vou fazer um peão. E ele trabalhou todos os dias daquela semana um pouquinho a mais do horário. E ele moldava o peão, ele fazia aquele peão com o maior carinho e teve uma ideia. No dia do aniversário dele, quando ele for levantar para tomar o café da manhã dele, ele vai levantar a caneca e eu já vou ter colocado o peão lá. E foi o que aconteceu. Quando o Pedro levantou a caneca dele para colocar café, para ele tomar o café da manhã antes de ir para a escola, tava lá o peão. Imagina a felicidade dele. Ele olhou aquilo e falou: que é isso? Era um presente de aniversário. Ai, que felicidade que ele ficou. Ele falou: é pra mim, é um peão. Ai, obrigada, mãe, obrigada. Pai deu um abraço bem grande, pegou aquele peão e levou pra escola e falou: ei, amigos, olha, eu tenho um peão, ganhei um presente de aniversário. E ele brincou com os colegas, até os colegas enjoarem e forem brincar de outra coisa, mas o Pedro não. Os colegas foram lá brincar de futebol, de pega-pega, esconde-esconde, mas o Pedro só queria ficar com o peão. Ele até deu um nome para ele, chamou o peão dele de Frederico. Pois era só o Frederico que ele queria agora. Não ia brincar mais de futebol, não ia mais brincar de pega-pega, de esconde-esconde, não queria mais saber nem dos brinquedos dos colegas dele. Ele só queria ficar com o Frederico. Ele pediu um dia, foi uma tarde lá para onde o pai dele trabalhava, pediu para ele pintar, usar as tintas da madeira do pai dele para pintar o Frederico, e ele pintou e ficou lindo. E ele passava as tardes todas brincando com o Frederico. Ele chegava em casa, almoçava, fazia a tarefa da escola e ia brincar. E ele amava brincar com o Frederico. Um dia, chegou uma notícia boa. O pai dele conseguiu um emprego numa cidade do lado para trabalhar numa fábrica de móveis. Ele ia ganhar um salário bom, ele estava muito feliz, todos eles estavam muito felizes. E eles foram se mudar. Pedro teve cuidado de colocar o Frederico numa caixa com bastante lençol, coisas bem leves para o Frederico não correr risco de se machucar. Só que essa caixa ficou lá no topo da caminhonete. E na estrada, indo para a cidade vizinha, quando a caminhonete passou por cima de uma pedra, ela pulou e o Frederico caiu da caixa. Ai, ninguém viu, ninguém ouviu e o Frederico ficou lá na estrada. Eles estavam quase chegando na casa, olha só, por pouco. Mas ele ficou lá, no chão, por dias e dias e dias. Até que um dia, e o Pedro, quando chegou em casa, ficou muito triste quando ele percebeu que tinha perdido o amigo dele. Muito triste. Um dia, a mãe do Pedro falou assim: Pedrinho, vai lá na estrada, pega para mim uns galhos secos, uns pedaços de madeira para eu colocar aqui no fogão a lenha que eu vou fazer a janta pra gente, eu não tô podendo ir lá agora. E o Pedro foi, pegou uns pedaços de madeira na estrada, voltou e já jogou eles no fogo. Mas quando ele olhou, tinha um pedaço de madeira diferente, estranho lá. Ah, não! Era o Frederico! Ele jogou o Frederico no fogo! Ah, não! O Pedro não pensou duas vezes, colocou a mão no fogo, tirou o Frederico e salvou o amigo dele. Apalpou assim para ele para ele parar de pegar fogo, para ele ter certeza que estava tudo bem. E a mão dele ficou toda machucada com fogo. Onde já se viu? Colocar a mão no fogo, a gente não pode fazer isso, é perigoso. Mas ele fez. Ele machucou a mão. Olha só que demonstração de amor. Sacrificou a mão dele por conta do brinquedo. Que amor, né, crianças? Eu não ia fazer isso pelo meu brinquedo, não. E vocês também não. A gente não pode mexer com fogo. Mas o Frederico viu na mão do Pedro a demonstração de amor. Que amorzão, né, crianças? Mas sabe o que mais?
a gente sente um amor bem maior por nós do que o Frederico sentiu do Pedro por ele. Sabe o que é? O Pedro sacrificou a mãozinha dele, nem foi um sacrifício total, ele só machucou a mãozinha pelo Frederico. Mas Jesus deu a vida inteira dele por nós. Sabe por quê? A gente é bem pecador. A gente faz coisas erradas, a gente mente, a gente trapaceia, a gente faz várias coisas erradas que nem adianta ficar aqui nesse vídeo citando tudo de errado que a gente faz. O que importa a gente saber é que a gente é errado, que o nosso coração peca, que a gente peca. Só que, quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente tem de fazer? A gente tem de orar para Deus, pedir perdão pelas coisas erradas que a gente fez. A gente tem de se arrepender, entender que é errado e pedir perdão. E é assim, é fácil, vamos dizer assim, não é complicado, porque Jesus veio até a Terra, porque Deus amou o mundo de um jeito tão grande que ele pegou o único filho dele, Jesus, e mandou vir para a Terra. E na Terra ele viveu, cresceu, passou por tudo que a gente passa, sentiu fome, frio, sede, e ele não pecou. Jesus na Terra mostrou pra gente como a gente tem de viver. Até que ele um dia foi morto, preso numa cruz. Só que ele não ficou preso, ele não ficou morto. A cruz ficou vazia. Jesus ressuscitou. Ele viveu de novo. E assim, ele nos salvou. Ele se sacrificou pelos nossos pecados. É como se ele pegasse todos os nossos pecados e por ele sofresse a punição lá na cruz. E é muito pecado, viu? Olha só que demonstração de amor. Pois é, crianças, Jesus nos ama. E demonstração de amor igual a essa? Não tem. E ele vive. Ele não está morto. Ele vive. E essa é a nossa Páscoa. Jesus vivo. A gente celebra a vida de Jesus. Muito bem. Essa foi a nossa história, pais. Agora eu vou dar para vocês algumas ideias de fixação. Vocês podem sempre, igual eu já falei no primeiro vídeo, recontar a história. Nesse caso, não precisa dar uma ênfase na história do Frederico, não. Foi só uma ilustração. Vocês contam, lembra lá da história do Pedro e do Frederico, mas dá um foco maior na parte de Jesus, certo? Aí vocês podem trazer os símbolos, alguns símbolos, como ideia de fixação. Por exemplo, o pão e vinho. Lembra para as crianças, não precisa ser no mesmo dia da história porque fica muito longo, os outros dias. Lembra para as crianças que uma vez ao mês, na igreja, a gente faz a Santa Ceia, explica para elas que o pão simboliza o corpo de Cristo e que o vinho ou o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Vocês podem até fazer no lanche da tarde, no café da manhã, coloca lá o pão e o suco de uva. Aí você come e explica, ei, você lembra lá na igreja que a gente também come o pão, a gente também come o suco de uva? Simboliza o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Lembra na história que a gente ouviu na devocional, que no final a gente ouviu o verdadeiro significado da Páscoa? Você também pode fazer alguma atividade relacionada à cruz, mas a cruz vazia. Aí você fala que a cruz está vazia porque Jesus ressuscitou, ele não está mais morto, e que essa é a Páscoa. E o cordeiro. Aí você explica que antigamente, antes de Jesus, as pessoas precisavam fazer um sacrifício para cada vez que ia pedir perdão para Deus por conta dos pecados, e que normalmente elas usavam um cordeirinho, e que Jesus veio para ser esse nosso cordeiro, que hoje a gente não precisa mais sacrificar nenhum cordeiro na hora de pedir perdão para Deus, mas que através de Jesus a gente consegue chegar a Deus para pedir perdão e ele nos perdoar. E esse é o versículo da nossa devocional. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É isso. Tchau, tchau.